Olá, sejam bem-vindos a mais um Câmara Rio Debate. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que faz parte do dia a dia de milhões de moradores do Rio e afeta o bolso de todos: a proposta da tarifa zero para o transporte urbano de ônibus. Em 2023 foi apresentado um projeto de lei aqui na Câmara do Rio para instituir uma nova política tarifária para o serviço. Os objetivos do projeto envolvem a gratuidade tarifária, o aumento da circulação de pessoas e facilitar a contratação de novos empregados. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui dois convidados no nosso estúdio. Eu começo apresentando o autor do projeto de lei da tarifa zero, o vereador Edson Santos. Seja bem-vindo, vereador. Prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Também contamos aqui com a presença do Rômulo Orrico, que é engenheiro de transportes da COP UFRJ. Bem-vindo, doutor Rômulo. Muito obrigada pela sua presença. É uma satisfação. Para a gente falar desse tema tão importante. Espinhoso. Em 2023, o Brasil bateu recorde de municípios que implementaram a gratuidade no transporte público, com experiências bem-sucedidas em diferentes regiões do país. Segundo o governo federal, 31 cidades aderiram ao sistema somente no ano passado. Vamos ver. Que tal viajar nos ônibus do Rio sem desembolsar um tostão? Seria coisa de primeiro mundo, né? Seria um bom benefício. Muito bom mesmo, uma economia, né, pra gente, porque realmente a passagem está muito cara. Seria uma boa ideia e ajudar muito. O transporte público hoje custa muito caro, né? Então já é um alívio no salário da população. A tarifa zero do transporte público coletivo está em debate na Câmara do Rio. A Prefeitura não se opõe à mudança, desde que o projeto apresente formas para financiar a política pública. A adoção do sistema representaria menor empecilho para a contratação de empregados e maior circulação de pessoas pela região metropolitana da cidade, que desde a pandemia viu desaparecer centenas de milhões de passageiros. Por diversos motivos, inclusive pelo valor elevado das tarifas. Atualmente, 94 cidades brasileiras oferecem transporte sem custo para os usuários. Por aqui, o projeto de lei que institui o programa Tarifa Zero no transporte público coletivo consiste na redução progressiva da tarifa cobrada do usuário de transporte coletivo, de competência municipal, objetivando a universalização do transporte urbano como direito social, como prevê a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município. Enquanto o poder público debate a viabilidade do projeto, a população sonha com a possibilidade de economizar uma parte do orçamento e até planeja onde investir. Investiria na minha alimentação, na minha saúde. No meu filho, né? Nos meus filhos. E alguma coisa ia passar para eles, né? Eu começo então aqui nosso bate-papo com o vereador Edson Santos, autor desse projeto tão importante. Vereador, fala um pouquinho dessa proposta da tarifa zero para ser implementada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, Simone, o princípio da política pública está baseado na Constituição da República, que no artigo 6 elenca saúde, habitação, educação e transporte como um direito do cidadão, cabendo ao Estado garantir, né, o acesso a esses serviços de forma universal. Na saúde, que é o caso mais emblemático, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. A nossa luta agora é para ter implementado o Sistema Único de Mobilidade, que vai atender no primeiro momento as regiões metropolitanas do Brasil, universalizando o acesso ao transporte para serviços de saúde, para a educação, para o trabalho e para o lazer da população. Então, com base nisso, a gente apresentou esse projeto da tarifa zero, que evidentemente precisa receber contribuição de segmentos da sociedade civil e de intelectuais estudiosos dessa matéria, transporte, como o companheiro Rômulo Orrico,
e por sinal foi meu professor na COP de transporte, que antigamente eu brigava muito sobre transporte, mas aquela briga meio cega, sem enxergar o contexto daquela política pública. Então eu resolvi fazer um curso de MBA na COP sobre transporte. E aí a minha relação com o Rômulo, que ele já era bastante legal, se estreitou ainda mais na medida em que adquiri um certo conhecimento, mesmo que superficial, sobre a importância do transporte público no Brasil. Agora, professor Rômulo, como é que a COP vem trabalhando essa questão da tarifa zero e como vem, né, observando as formas de implementação aqui no Rio de Janeiro, já com experiências, né, no Brasil todo? Bom, muito obrigado, Simone, pelo convite, TV Câmara. Um prazer estar junto aqui, meu querido Edson Santos. E os olhos dele, os olhos dos amigos são muito generosos, então aceitamos elogios para menos um pouco, ou bastante. A COP é uma instituição de pesquisa e de ensino da pós-graduação. Ela ajuda na formulação de política pública, mas quem faz mesmo, quem toma a frente é o poder público como um todo, né? Executivo, judiciário, legislativo em especial. Então a gente tem acompanhado muito a política tarifária no Brasil. Até me fez lembrar que no início era tarifa única. Nós tínhamos tarifa de diversos valores aqui no Rio. Em São Paulo era mais barata, mas as linhas eram mais curtas, tinha que tomar 3, 4 ônibus, foi um trajeto razoavelmente médio. E a luta era por tarifa única. Hoje em dia a luta por uma tarifa muito mais baixa, ou seja, zero, ou algo acessível à população módica. Né? Acho que o ponto central está aí exatamente nesses dois polos, né? A necessidade de uma tarifa acessível à população e de recursos, acho que a ideia central é essa, né? Que a gente use para melhorar o sistema de transporte como um todo, inclusive tarifariamente. Esse é um ponto que a gente, como pesquisador, a gente nem sempre está acompanhando, né, o que a linha central está dizendo. A gente às vezes pega umas variantes aí. Então é muito interessante. Várias cidades brasileiras adotaram tarifa zero, tem recursos para isso, faz muito bem em fazer. Ninguém é contra a tarifa zero, é impossível alguém ser contra a tarifa zero. Mas precisa de recursos. Esse é um ponto-chave. Porque a gente tem olhado com cuidado o seguinte: é extremamente importante reduzir drasticamente a tarifa, até zero, se for o caso, e recursos para investir no sistema de transporte. A gente precisa disso. Quer dizer, quando a gente fala em recursos, e aí o Edson trouxe um ponto-chave aí do direito social, e vou puxar pela economia urbana. Quer dizer, para todo mundo é importante o transporte público. Para as empresas, né, que levam seus empregados, para quem vem, quem usa, para o lazer, para o imóvel, e para os automobilistas em especial, que têm as ruas mais vazias. A gente não se dá conta que o transporte público esvazia um pouco mais as ruas, né? E eles são um grande beneficiado. Então, eu acredito que a gente pode dar uma força na política de transporte, em especial na tarifária, se a gente for atrás dos recursos de quem se beneficia sem usar. Porque quem está usando está botando a mão no bolso. Ou a gente quer até que não bote a mão no bolso. Mas é quem se beneficia sem usar. Isso é uma discussão do momento, realmente, do mundo inteiro. Vereador, complementando aí. É um modo. A gente Mas tem aí. como começar a desatar. A gente tem como experiência aí Maricá. Há 3 anos já implementou, né, a tarifa zero, já com bons resultados. Hoje 140, 114, aliás, por cento já até aumentou, né, o número de passageiros. Como é que ficaria isso dentro da proposta que o senhor tem apresentado? Maricá poderia já ser um exemplo, como todas as outras cidades que já estão implementando? Como é que está esse projeto? O Maricá, não sei como o Rômulo vê, mas ela é um exemplo do resultado, tanto na economia da cidade, né, que houve uma movimentação econômica na cidade, lugares que as pessoas não costumavam ir, passaram a ir.
tem um local em Maricá, que eu não lembro bem o nome dos lugares, né? Que chegou ao ponto de ter um shopping center, porque o acesso ficou mais facilitado. Agora, tem uma questão, Maricá é gerida de forma muito inteligente, com a política de bem-estar para a população e tem o orçamento mais robusto do Rio de Janeiro. Então, a questão da adoção da política pública, o próprio orçamento da cidade, ele dá suporte. O caso do Rio de Janeiro é uma grande cidade, assim como São Paulo e tal, esse custo é significativo no orçamento da cidade, de maneiras que tem que se buscar outras formas de subsidiar. E manter, né, vereadores? Subsidiar e manter. Então, essa coisa que o Rômulo coloca aqui, daqueles que não usam o transporte, ajudarem no financiamento do subsídio à tarifa zero, é importante, é fundamental. Além de ter um debate envolvendo o setor empresarial no Brasil sobre o Vale Transporte. O Vale Transporte pode deixar de ser entregue ao trabalhador, ele ir para um fundo municipal e, com isso, todos usufruírem da tarifa zero. Isso está na proposta. Todos usufruirão do Vale Transporte a partir de quê? Por exemplo, eu sou o trabalhador. Diante dessa política, não só eu que tenho o Vale Transporte, mas a minha família como um todo terá essa facilitação de acesso e mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Existem outras formas sendo pensadas, né? Mas eu tenho para mim que para a gente avançar de fato nessa política, vai ser preciso o governo federal coordenar isso. Coordenar com uma legislação federal que mexa, né, com a CID, mexa com o Vale Transporte, que são formas de dar sustentação, dar sustentabilidade a essa política de tarifa zero ou tarifa regressiva. Ou seja, regressiva. Hoje é 4,30, então amanhã a prefeitura vai mudar a tarifa, vai ser R$3, R$2, caminhando para o zero. Começando esse trabalho todo, né, professor? Porque aí já é uma forma de implementar e adaptando e ajustando, né? E mesmo, o Edson falou de Maricá e eu enxergo com os olhos bem parecido com o dele, né? Tem uma administração boa, recursos bons. Tem outras cidades que são contra-exemplo, receberam muitos recursos da mesma fonte e não fizeram uma política não só de transporte, como de desenvolvimento também. Preferiram botar mármore na praça do que... Professor, e quando o senhor fala dos beneficiários que não utilizam, seriam quem? Só para a gente dar exemplo para quem está nos ouvindo. Por exemplo, são vários grupos, várias categorias, vamos chamar assim. Vou botar em 3 categorias, assim. Primeiro, o que o Edson já comentou aqui, os setores empresariais, a economia como um todo. Tá? Não somente aqueles que têm as pessoas que usam transporte, mas todo e qualquer empreendimento comercial, industrial, que seja, se beneficia. E dou um exemplo bem curioso. Nós temos aqui um cinema. A quantidade de pessoas que vai para o cinema e a quantidade de pessoas que trabalham no cinema, né? E que usam, o Vale Transporte é pequenininho, mas vai muita gente ali. Então, é no sentido de empresa como um todo, né? Que é muito importante. E foi com essa base, por exemplo, que os franceses fizeram a reforma toda de transporte. Ele era 2,5% da massa salarial. E aí você pega prédios enormes como o BNDES, peguei só como exemplo abstrato, né? Que tem uma renda alta, mas que contribui com pouco dinheiro pelo Vale Transporte apenas as pessoas que estão ali. Essa lógica francesa é muito interessante, é dos anos 70, 2,5% da massa salarial. Tem suas características próprias. Mas, você fala em mais outros 2. O setor imobiliário e fundiário. Os terrenos se valorizam. Abrir a estação de metrô, os imóveis se valorizam. E existe legislação para a chamada captura de valor. Pelo menos parte desse dinheiro vir
para a sociedade que fez o metrô. Eu costumo, e aí os automobilistas é o terceiro grupo importante. Eu dou um exemplo curioso. Eu faço academia de ginástica no Leblon e minha professora morava na Barra. Eu perguntei, Ju, você está vindo de metrô? Ela disse, não, agora eu vou de carro, que ficou mais fácil. Por quê? Porque muita gente foi para o metrô. Exatamente. Então, ele se beneficia por tempo mais livre, menos estresse, menor consumo. Então, o Edson tem toda a razão. A gente tem que buscar dinheiro em tudo que é fonte. E não pode, vai do combustível, tem dificuldade política? Tem. Vamos atrás. Política é feita, é arte de resolver problema. Olha só, Só queria dar só um pequenininho exemplo, que começou em Singapura, há mais de 40 anos, mas a China pegou há uns 10 anos atrás e jogou para cima, que é uma tributação sobre o uso da via pública. Tá? Por quê? Porque gasta, porque tem dinheiro para botar ali dentro, porque... E eles, hoje em dia, mais do que 20... Há 3 anos atrás, 20 cidades já usavam isso. E aí Xangai está com 500 quilômetros de metrô. Não é assim... Acho que essa é uma fonte também que a gente deve Sem pensar. falar nos trens, bala. Sem falar Exatamente, todo o meio de transporte aí de que a alta gente velocidade. tem. Nós vamos para o intervalo. O Câmara Rio Debate vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a conversa sobre a tarifa zero. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje conversando sobre a proposta da tarifa zero no transporte público aqui no município do Rio de Janeiro. Junto comigo aqui no estúdio estão o vereador Edson Santos e Rômulo Orrico, engenheiro de transporte da COP UFRJ. Vereador, continuando aqui a nossa conversa, quais os desafios para a implementação dessa sua proposta? Além da gente tem o subsídio, mas também temos as questões das empresas. Não, olha só, quanto às empresas, nós tivemos o cuidado de discutir também com o setor empresarial e as representações de trabalhador. A associação comercial, a direção da associação comercial, defende entusiasticamente essa política, a Firjan também. Então, há um interesse dos setores na implementação dessa política pública. O setor das empresas de transporte também são apoiadores e incentivadores dessa política, né? Então, eu acho que nós temos que fazer essa costura para poder as pessoas entenderem que será um ganho para todos, que o empresário que depende, né, do trabalhador que mora longe para chegar ao local do seu trabalho, né, ele vai se beneficiar também com essa política pública, né? Então, não há resistência de outros setores, né? Tem segmentos da sociedade civil envolvidos nesse debate também conosco. Eu acho que existe um ambiente para recepcionar essa política pública com tranquilidade aqui no Rio de Janeiro. Só dar um spoilerzinho, eu tive uma reunião com o prefeito Eduardo Paes sobre a tarifa zero. Aí ele falou, isso na cidade como um todo, nem pensar. Vamos experimentar em algum lugar. Aí tem a linha BRT Transbrasil, que é gerida pelo município, pela empresa municipal de transporte. Então, houve a sugestão aceita pelo prefeito de fazer uma experiência da tarifa zero linkada à política de revitalização do centro da cidade. A mesma coisa que foi feita em São Paulo, né? Tarifa zero aos domingos, corredor Transbrasil e VLT. Então, as pessoas vão se movimentar aqui no centro da cidade, com as diversas opções de lazer que existem no centro da cidade, e com isso vai ajudar a economia a se revitalizar no centro do Rio, que é o sonho de todos, a gente vê o centro não
um local deserto, um cemitério. A gente quer ver o centro pulsante, né, com a população presente. E essa experiência da tarifa zero, o cálculo superficial serão 9 milhões por domingo, o custo dela. Isso dá 36 milhões por mês. Então, vai ser 36 milhões vezes 12, chega a um valor considerável de quase 400 milhões de reais, né? Então, isso vai estar agregado ao subsídio que a Prefeitura já faz para o sistema de transporte. E a gente vai ver, a partir daí, o impacto que essa política teve no ambiente econômico, assim como São Paulo fez recentemente. Exatamente, que já sente, né? Os dados do impacto da tarifa zero na revitalização do centro de São Paulo são muito positivos e estimulantes. Porque São Paulo tem feito aos domingos, né? Tem feito. E já tem mostrado esses resultados. Agora, antes de nós voltarmos aqui, né, para a nossa conversa, vamos assistir o depoimento de Paulo Valente. Ele é porta-voz da Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro. O Paulo comenta a proposta da tarifa zero aqui no município e deu a sua opinião sobre o assunto. Vamos assistir. A experiência que nós temos de implantação da tarifa zero em diversas cidades do nosso país demonstra que essa é uma medida acertada, por vários motivos. Primeiro, é uma questão de aumento da mobilidade de toda a sociedade dentro do perímetro urbano, em que as pessoas passam a ter mais acesso aos equipamentos de saúde, aos equipamentos de educação, ao próprio comércio, ao emprego e até aos equipamentos de lazer, garantindo aí uma qualidade de vida melhor para a população. O valor que elas economizam com o pagamento da tarifa de transporte acaba sendo revertido em consumo. Ninguém economiza esse dinheiro. Então, as pessoas passam a ter mais dinheiro para gastar novamente com sua alimentação, com educação, com vestuário, e tudo isso traz benefícios econômicos para o município. Para o comércio tem um grande benefício, para a indústria também, porque aí todos passam a ter mais clientes, a ter um movimento de dinheiro maior circulando na economia, e tudo isso é benéfico. O único, porém, que nós temos que observar é que a tarifa zero não é que não tenha custo. Ela vai ter o custo zero para o usuário que se desloca nos ônibus, mas ela tem um custo de operação desse sistema, que é um custo elevado, ainda mais diante da necessidade de se oferecer um transporte de qualidade para a população. E hoje a grande discussão é de onde viriam esses recursos, porque aí passam a ser de responsabilidade, no nosso caso, da municipalidade. Tem como se resolver, há como se obter essas fontes de recursos, mas é um trabalho que demanda realmente uma grande discussão por parte da prefeitura, dos concessionários, da sociedade civil organizada, da Câmara de Vereadores, que aí representa a população e tem um papel fundamental em tudo isso, que tem que criar todo um arcabouço legal, toda uma aprovação de orçamentos para isso, que passa pela Câmara. Então, eu parabenizo aqui a Casa e o vereador Edson Santos, que tem essa iniciativa de promover esse debate e de buscar soluções para essa questão. Pois é, exatamente que o Paulo estava falando, é que nós estávamos conversando aqui, né? Vai ao encontro. Exatamente. Né? Professor Rômulo, essa questão da economia, né, que falamos, vai beneficiar certamente a todos, né? E principalmente, como a gente tem falado, dessa distância, né? Muitas pessoas querem vir para o centro, querem estar aqui, usufruir até mesmo do lazer, e não tem condições no final de semana, né? Isso seria muito importante. Essas distâncias, Campo Grande, por exemplo. Eu posso colocar 2 pimentas nesse dendê? Claro. Vou botar primeiro uma pimenta de cheiro. Uma pimenta de cheiro. Edson falou da movimentação das pessoas, do dia a dia, do domingo. Eu ainda queria acrescentar, quando as famílias muitas vezes conseguem se encontrar. Porque para uma família com 5 pessoas, são 10 passagens. Para essas famílias, um domingo é o dia do reencontro. E, curiosamente, às vezes é o dia da pequena mudança. É o dia que eu posso carregar algumas coisas de um lugar para outro sem muito transtorno. Então, essa pimenta de cheiro bem agradável. Agora, tem uma pimentinha malagueta, pela necessidade de contrapeso.
que eu quero dizer é o seguinte, sendo custo zero, tarifa zero, como o próprio Paulo falou, tem um custo. No sistema atual, existe um contrapeso que é a pressão da população para que a tarifa não aumente. Nesse caso, a gente vai ter que construir um outro contrapeso, que é a verificação dos custos de transporte. Porque a tendência é amplia. Eu não estou nem me referindo à verificação e conter a ampliação do serviço, que será necessária. É isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo aos custos. Porque sem esse contrapeso, nós vamos ter que incluir um que chama-se controle social. Transparência e controle social. Isso é absolutamente importante, porque há necessidade de aumento de produtividade. Porque a tecnologia tem que vir em favor da qualidade, sem dúvida, a redução dos custos. Eu não estou me referindo à tarifa, agora estou me referindo à redução dos custos. A oferta tem que ser melhor e a um custo mais baixo. Então, a gente precisa desse contrapeso, porque se não existe esse contrapeso, a pressão para que esse custo aumente além do devido é forte. E eu também, num aspecto positivo, quer dizer, a renda adicional, né, pela não necessidade de pagar o transporte, ela é muito forte, ela mexe com a economia. E isso é natural, é ótimo, mais do que natural, é ótimo. Não vai comprar televisão 8K na Coreia. Vai comprar as coisas do dia a dia e vai ativar a economia. Parte disso, inclusive, volta como impostos na contabilidade, claro. Né? Impostos municipais, impostos estaduais, ativação. Eu acho que uma segunda preocupação vai ser que esse sistema vai precisar expandir infraestrutura, e ele não é só transporte coletivo. Essa é uma coisa importante. Se nós fizermos, por exemplo, um metrô de Santa Cruz ao centro, é 1h30 de viagem. Então, nós estamos precisando, sem dúvida, de uma outra forma de organizar essa rede, vou trazer um pouquinho agora, para que as viagens sejam mais fáceis para as pessoas até serem atendidas ali onde devem. Né? Então, em favor, por exemplo, dessa redução fantástica da tarifa zero, um valor muito baixo, né? Se para fazer uma viagem de 2 quilômetros eu tenho que pagar uma tarifa alta, é uma dificuldade muito grande para que aquela localidade se desenvolva. E isso é importante. O Rio, embora o centro precise muito disso, nem todo mundo vem para o centro. Ok, professor, nossas considerações finais, por favor, professor Romulo. Olha, primeiro eu queria agradecer esse convite, acho que essa discussão é extremamente importante, agradecer e parabenizar meu amigo vereador Edson Santos, trazer também essa discussão à tona. Acho que a discussão sobre tarifa zero, sobre Sistema Único de Mobilidade, ela traz de volta a discussão sobre recursos para isso tudo, e recursos também, aí eu queria insistir um pouquinho, um recurso também para investir na melhoria geralzona mesmo, ampliar a rede de metrô, melhorar os trens, botar 10 VLTs nos outros lugares do Rio de Janeiro, baixar essa tarifa ou a zero, algo possível, e se não for a zero, pelo menos a zero para quem precisa. Caminho para zero. Caminhando para zero. Para quem precisa. Para as camadas muito pobres, para as camadas... Então, é isso que a gente precisa. E altivez. Altivez, controle social e transparência. Senão, a gente não está indo no interesse público. Ok, muito obrigada, professor Romulo, vereador. Bom, foi um momento excelente que a gente teve aqui na TV Câmara para tratar de um assunto que me apaixona, transporte público, né? E foi um prazer estar aqui com o Romulo, que estuda isso há muito tempo. Estou lembrando aqui, só para finalizar, uma coisa meio folclórica, que na época que o sistema era sob gestão privada, né? Nós obtínhamos a planilha de custo que justificava o aumento das passagens no Rio. Aí era um cri-cri do sistema, aí peguei a tarifa e pedi o Romulo para fazer um estudo. Aí fez um estudo, encontrou algumas contradições na planilha, e uma delas era o preço do pneu do ônibus. Aí falei, bom, vamos ver se a gente acha um pneu mais barato. Aí consegui comprar o pneu do ônibus na especificação, né, que tinha.
Aí eu falei, bom, agora o que a gente faz com isso? Vou levar esse negócio para a Câmara. Aí entrei no plenário empurrando um pneu de 11. Aí todo mundo ficou olhando assim, né? Eu falei, não, estou explicando isso aqui, que eu comprei esse pneu por X. E eu comprei um pneu. Agora, a planilha é o custo de vários pneus. Não pode ser mais cara, né? Então foi, assim, essa parceria minha com o Rômulo tem esse dado interessante que bom, na batalha do transporte e trazendo público. essa discussão sempre é muito importante, porque é aí que as ações já começam, né, a receber esse outro olhar, novas parcerias e daqui a pouco está implementado. Um prazer estar aqui. Luta, viu? Ok. Vereador, muito obrigada, professor Rômulo. Muito obrigado também, E que Simone. a gente fale cada vez mais sobre esse tema e que daqui a pouco a gente já tenha implementado. A tarifa zero, a pessoal. tarifa zero. Tarifa zero. Vereador, só para a gente finalizar, o projeto de lei, como é que está o andamento dele? Nas comissões. Tá. Né? E eu não estou com muita pressa, porque a gente precisa equacionar a sustentabilidade da política. Porque senão não adianta, vão ficar vendendo o sonho que não vão se transformar em realidade. Mas está em andamento e está em discussão. E tenho conversado com os vereadores, que são os principais, né, protagonistas dessa história aí. Tá bem, muito obrigada Muito mais obrigado uma vez, também. tá? Por vocês estarem aqui. E o Câmara Rio Debate fica por aqui. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. E a programação da Rio TV Câmara pode ser acompanhada também pela internet. Os endereços estão na tela. Siga a gente e até o próximo programa. Tchau!